Graças a paz a todos, boa noite. Pedir vocês para curvar a vossa cabeça para a gente começar a nossa aula de hoje. Nós falamos na página 114. Vocês estão animados para a prova, irmãos? Não. Gostei da sinceridade. Fala a verdade. Aqui, os irmãos preferiram, na aula passada, fazer a prova em casa. Tá? Os irmãos que faltaram também apoiam? Eu quero até pedir desculpa aquele dia por causa do ensaio, eu fiquei lá. Não, entendo. Eu vi que foi um sucesso, abençoe vocês poderosamente. Tá? Aí o que acontece? Hoje, a minha esposa libera a prova para vocês. Vocês vão ter de hoje até a próxima aula para estar entregando a prova. Tá? É melhor em casa porque se vocês fizerem aqui em aula, são só 2 horas. Mas em casa vocês vão ter basicamente 14 dias para estar fazendo a prova. Aí vai mandar pra gente imprimir? Sim. Aí na próxima matéria, na última aula, a gente já traz a prova impressa para vocês. Beleza? E como é que vai ser essa prova? Em casa vou para o trabalho? Isso, tá? Beleza. Uma outra pergunta que é boa que também vai poder responder. Posso colar da esposa ou do esposo? Não. Tá? Não pode a sua esposa, nem a sua esposa pode de você. Tá? Mas vocês podem consultar caderno, a apostila e a Bíblia. Menos o Google, tá? Porque nem sempre o Google vai bater com a matéria. Beleza? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esta aula, por essa noite. E queremos entregar, ó Pai, cada um que já chegou, aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar presentes. Que o Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor. A última aula dessa matéria, que a gente possa, ó Pai, não ficar somente, ó Pai, na teoria, mas aplicar aquilo que aprendemos na prática, no nosso cotidiano, para a glória, para a honra do Teu santo e poderoso nome. Nos dê uma aula direcionada por Ti. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Falamos na página 114, penúltimo parágrafo, que se inicia fora da esfera. A aluna Lucy, né? Depois lembra do seu trabalho também. Vai pegar para a senhora, tá bom? Acharam, gente? Sim. Página 114, penúltimo parágrafo, que começa assim: fora da esfera do pensamento cristão, encontramos outra visão. A ideia de que o homem não pode deixar de existir de modo nenhum separado do corpo físico. E, portanto, não pode haver a existência isolada de nenhuma alma depois da morte do corpo. A concepção de que o homem é composto de um único elemento e de que seu corpo é a própria pessoa chama-se monismo. Você puder sublinhar essa palavra aí, sublinhe, tá, gente? Sublinhe o seu marca-texto aí, monismo. Essa concepção, em geral, não é adotada pelos teólogos evangélicos, porque muitos textos bíblicos parecem claramente afirmar que a alma ou o espírito sobrevive à morte do corpo. Vamos ler um desses versículos aqui, que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Acharam? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Amém? Amém. Escrito está: mas temos confiança e desejamos, antes, deixar este corpo para habitar com o Senhor. Agora, abre por favor também Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Qual que você leu agora por último? 2 Coríntios 5, 8.
5, 8, agora Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. Os irmãos que chegaram agora, página 114. Vamos estar entrando agora no último parágrafo. Apocalipse 6, versículo 9 diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Esses dois textos aqui faz menção claramente que não tem ninguém dormindo, tá? Igual essa religião que tem por aí, que tem ensinado que estamos no sono até a vinda de Cristo. Mas pelo contrário, a Bíblia afirma que eles estão conscientes. Prossigamos aqui a leitura da apostila. Mas as outras duas concepções têm defensores no mundo cristão até hoje. Independente de posições teológicas, somente para efeito didático, passemos ao estudo individual dos termos corpo, alma e espírito. 2.2, página 115. Corpo, vírgula, do latim corpus ou corporis, a substância física ou a estrutura de cada homem ou animal. É o conjunto de órgãos vivos. O corpo físico é para a gente nos conectar com o mundo material, com o mundo visível, com o mundo físico. Em seu livro Biologia dos Organismos, José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Marco, ambos licenciados pelo Instituto de Biociência da USP, discorreram que o cérebro também, chamado de sistema nervoso, é responsável pelo ajustamento do organismo animal no meio ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições restantes dentro do próprio corpo, a elaborar respostas que adaptem o animal a essas condições. Os escritores sagrados tinham uma ampla variedade de termos relativos ao corpo, relativos ao corpo. Para os hebreus, carne, que em hebraico é bassar, que em hebraico se pronuncia shir, e alma, nefesh, podiam significar corpo. Vamos ler Números capítulo 5, versículo número 2. Números capítulo 5, o versículo de número 2. E logo após a gente lê Levítico 21, 11. Números capítulo 5, o versículo é o de número 2. Acharam? Número 5:2 diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, ou seja, enfermidade no corpo físico, a lepra, e a todo que padece com fluxo, e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Vamos ler o versículo 3. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial, os lançareis para fora, para que não contaminem seus arraiais, no meio do quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Vale salientar aqui, antes de ler Levítico capítulo 21,
sobre a mulher do fluxo de sangue. Né? A gente temos por base aqui, que ela diz lá em Lucas 8, que ela estava com fluxo de sangue há 12 anos. E quando a gente olha esse texto aqui, vê dentro da cultura judaica, ela tinha ficado 12 anos fora do arraial. 12 anos longe da família. 12 anos longe dos seus parentes. Por causa da enfermidade do corpo. Tá? Agora, Levítico capítulo 21, versículo de número 11. Levíticos 21, versículo de número 11. Acharam? Levíticos capítulo 21, versículo 11. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe. Sendo assim, se contaminará. Deixa eu dar só um adendo aqui, antes de voltar à nossa leitura aqui na apostila. Quando a gente pega a lei acerca do sacerdote, a gente já se deparamos com Lucas 10, quando aquele cara, ele cai na mão dos salteadores. E é mestre a gente ouvir pregação, ou até mesmo saudação, das pessoas batendo no sacerdote e batendo no levita. Porque a Bíblia diz que eles passaram de longe, passaram a largo. Só que aqui é a cultura judaica, é a religiosidade que fazia com que o sacerdote não se aproximasse de quem estivesse caído. Porque na concepção do sacerdote ou levita é que o cara estava caído, mas estava morto. Só que em Lucas 10 a gente consegue ler e ver, se a gente se aproximar, a gente vai ver que existe um coração que bate. A gente vai ver que tem alguém caído, mas existe um coração ainda que bate, alguém ainda que respira. Então a religião muitas das vezes separa, mas a graça une. Tá? Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então o sacerdote, gente, ele passou por longe porque é a cultura. É a cultura, ele tinha que passar distante. Vamos ler, quer ver? Vamos ler. Abre Lucas, por favor, Lucas 10. Lucas 10. Você vai ver esse versículo aqui, a partir de hoje, com outra visão. Lucas 10, a partir do versículo de número 25. Eu tenho certeza que pelo menos um ou dois que está aqui em classe já ouviu alguém bater no sacerdote levita. Já ouviu, pastorzão? Já ouviu? Edmar Doente já ouviu? Somente o Felipe e o Edmar? Já ouviu também? Então a gente pega agora Levítico, capítulo 21, versículo 11, e vamos entender o porquê ele passou de longe. A partir do versículo 25. Lucas 10, versículo 25, até o versículo de número 37. Localizaram? Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? E como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Olha para cá rapidinho, antes de prosseguir aqui. Você vê que ele conhecia de palavra, conhecia de lei, só que não vivia. O nosso intuito no nosso seminário aqui é não fazer você somente ouvinte, mas fazer você ser praticante da palavra de Deus. Isso aqui serve até como uma palavra forte aqui. O que muda a nossa vida não é o tanto que a gente sabe, mas é o tanto que a gente sabe e pratica. Versículo 30. Respondendo Jesus disse:
descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Se você puder sublinhar na sua Bíblia a palavra meio morto, é de suma importância. Tá? Sublinha aí a palavra meio morto, essas duas expressões aí, meio morto. Eu quero pontuar aqui nesse versículo aqui também rapidinho com vocês, é sobre quem está em Jerusalém e quem está fora de Jerusalém. Todas as vezes que os judeus vão para Jerusalém, eles sempre falam, vamos subir para Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém, então ele está em declínio. Ele saiu de Jerusalém, ele caiu na mão dos salteadores. Eu quero que você entenda essa expressão aqui, por quê? Porque isso aqui casa muito com os cânticos de degraus, tá? Que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. 120 até 134. Que quando o povo subia para Jerusalém, eles subiam para adorar, mas eles voltavam com muitas coisas. Na volta, os ladrões, os salteadores do deserto, cercavam eles. Eles desciam da montanha, cercavam eles e roubavam tudo que eles tinham. É por isso que o Salmo de número 121 vai dizer que elevo meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Eles ali, Filipe, estão cercados. Só que eles sabem que eles foram adorar, eles estão voltando, que o socorro dele vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Se eu puder aplicar isso aqui, irmão, deixa eu aplicar isso aqui. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Você observa aqui, dentro dessa cultura aqui, que o roubo não é subindo, é na volta. E quanto de nós perdemos na nossa volta? Eu gostei de ter glória aqui, Uzi. Sabe por quê? A gente vem na igreja para adorar, a gente vem com uma entrega. Só que Jesus não despede a gente de mão vazia. A gente volta para casa, líder, com um monte de bênção. No meio do caminho, da porta para fora, a gente vai querer colocar a nota do Ministério de Louvor. A gente vai querer colocar a nota de quem dirigiu o culto, departamento que cantou, aquele que pregou. Ou seja, na volta é que a gente perde o que nós conseguimos aqui dentro. E eu quero sair aberto aqui, não perca na volta que você conquistou aqui dentro. Amém. Aleluia. Oh, glória. Vamos voltar para aqui, vamos. Versículo de número 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E, vendo-o, passou de largo, ou passou longe. 32. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou também de largo, ou seja, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Deixa eu só aplicar algo aqui rapidinho para a gente. Você vê que, ao se aproximar, a percepção de quem se aproxima é que a pessoa não está morta, está quase morto. Só que muitas vezes nós, como igreja, perdemos as ataduras da vida. Perdemos o azeite, perdemos o vinho. Sabe por quê? Porque o vinho estanca o sangue. O azeite não deixa que mosca pose para dar bicho. E a atadura é para cobrir, dizendo, a partir de hoje, só eu sei dessa ferida. E eu vou te colocar na minha cavalgadura. Porque, irmão, pega isso aqui. Não vamos nem ler o 37, mas pega isso aqui. Ajudar alguém é se colocar no mesmo patamar. Para ajudar alguém, antes eu tenho que descer da minha cavalgadura. E a pergunta que eu não quero calar nessa última aula de antropologia: você está disposto a descer da sua cavalgadura para ajudar alguém? Terminamos aquela leitura aqui? Vamos lá. Isso é para vocês refletirem. E partindo, no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou seja, ou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele. E tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Ó, glória. Que fiquem abertos aqui para nós, alunos, alunas, que não adianta eu ter e deixar de ser. Porque se eu tenho azeite, se eu tenho vinho, se eu tenho atadura, é para cuidar de alguém. Aleluia. Eu quero mexer contigo, estou mexendo com vocês aqui. Diga para um aluno assim, ó: você tem usado o que Deus te deu para cuidar de alguém? Pode olhar para alguém de gente, pode olhar. Tem. Porque não adianta eu ter e não usar. Quantas pessoas deixaram de ser depois que tiveram? Vamos lá. Postinho. Vamos lá. Onde o significado parece ser cadáver. Força, meode, em hebraico, diz respeito ao poder físico do corpo. Tá? Já vamos ler já Deuteronômio 6,5. Mas deixa eu prosseguir com essa leitura que vai terminar esse parágrafo aqui. Os escritores do Novo Testamento mencionam a carne, sarx, que às vezes significa o corpo físico, a força, issues, do corpo. Está lá em Marcos 12,30, vamos ler também. Ou mais frequentemente corpo, que quer dizer soma, que ocorre 137 vezes no Novo Testamento. Tá? Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, que fala também sobre o amor ao próximo. E eu quero pontuar algo aqui. Deixa eu escrever aqui, botar uma setinha aqui, deixa eu escrever. Amém? Assim que você escrever ele aqui, abre por favor Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, versículo de número 5. Escrito está: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu moede. Não é de quem está força aí, não é de quem está poder. Vamos lá, quem está força, levanta a mão. Quem está poder, levanta a mão. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vou ler de novo, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu moede. Na de quem está poder, levanta a mão. Nas quatro Bíblias que está poder. Quando a gente lê poder, a gente deixa de pegar todo o conteúdo que a Bíblia está querendo nos passar. Porque no Tanar não está poder, está moed. Moed significa força. Na de quem está força?
A maioria está força e algumas está poder. Quando a gente lê, ao invés de ler poder, força, a gente consegue captar tudo que a palavra do Eterno está querendo me dizer. A sua está como? É o MVT, porque ele dá força. Está força também? Porque acontece, o mais próximo ao original é força. Porque para se amar a Deus, precisa imputar força. Vou repetir isso aqui. Para amar a Deus, seguir a Deus, guardar os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, os preceitos, precisa empregar força. Lembra de Lucas 5? Lucas 5 vai dizer que os discípulos ficaram pescando a noite toda, alguns ficaram pescando a noite toda e não conseguiram pegar nada. No outro dia Jesus se aproxima para eles, faz eles voltar ao mar alto, lance a vossa rede, eles lançam e conseguem pegar peixe. No capítulo 21 de João vai dizer a mesma coisa. Jesus foi entregue, alguns deles vão voltar a pescar, porque Pedro vai pescar, algumas pessoas vão com Pedro também, alguns discípulos, e a Bíblia faz questão de dizer no capítulo 21 de João que eles não pegaram nada, mas ficaram a noite toda pescando. Aí você vai ver dois textos, Lucas 5, João 21, que eles ficaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Quando Jesus vai para o Getsemane, ele vai deixar 8, 3, vai pedir, ficar aqui, vigiar comigo, orar comigo aqui. O que eles acontecem? O que eles fazem? Dormem. Isso não mexe com você? Isso mexe comigo. Porque quando é para mim, eu fico a noite toda acordado. Mas quando é para Jesus, eu não posso ficar uma hora sequer orando com ele. Pegou? Porque quando é para mim, é do meu interesse, é da minha vontade. Geralmente, quando é para ele, vai contra a minha percepção, vai contra a minha vontade, vai contra aquilo que eu quero. Porque evangelho é renúncia. Evangelho é você fazer aquilo que agrada a ele e abrir mão daquilo que te agrada. Evangelho é eu abrir mão daquilo que eu gosto para fazer aquilo que ele gosta. Isso é evangelho. Então, a gente pode olhar aqui, dentro desse capítulo aqui, 6, versículo 5, de Deuteronômio, que para amar a Deus tem que ter força. Eu ouvia muito isso quando tinha escola dominical. Pô, já acordo cedo a semana inteira para trabalhar, para acordar cedo no domingo também? Porque o patrão tinha ontem de acordar cedo para trabalhar e para Deus. Né? Cara, tu tirou um ponto X. Eu vou entrar nesse gancho, no sentido que Deus falou contigo através desse negócio aí. Sabe por quê? Quando é para o homem, a gente levanta cedo. A gente vai debaixo de chuva. A gente vai doente. E para a igreja? Vai pegar a ficha comer 3 horas da manhã. E para a igreja? É bom que a gente pensa. Eu gosto desse silêncio que faz a gente pensar. Sabe? Então, o que acontece? Gente, a gente precisa. Eu sempre coloco isso em pauta. Eu sempre coloco isso aqui em pauta. Olha a vida que você tinha lá fora do mundo. E olha a vida que você tem hoje na igreja. Tem alguém que foi do mundão aqui? Tem. Quase todo mundo. Alguém bebia aqui? Tu tinha cara que bebia, né, William? Muito. Vou pegar tu. Posso pegar você? À vontade. Tu, né? Se tivesse um bailezinho, você não media esforço para ir. Não. Né? Pagava o ingresso. Correto? Ontem mesmo teve... Posso falar o nome não, né? Tu sabe, né? Sim. Rapaz, como é que eu tava... Ele tava assim, ó. Agora para falar, no quintal de casa, né, velho? No quintal de casa, né? E as pessoas, a gente olhando da varanda, iam voltando com várias garrafas na mão. Uns de pista, outros com pulseirinha de VIP, outros de camarote. Sabe quanto estava o camarote? R$150. E as pessoas não mediam esforço para ir. Quando é para a igreja, departamento, vou levantar algo X. Quanto que é? 80? Não é muito caro. Não dá para mim não. R$100? Não dá para mim não. Vamos fazer um evento para os adolescentes. É X. Não vou parar no meu filho ir não. Aí a gente começa a colocar em princípio para as coisas de Deus, e lá fora a gente não colocava em princípio. Tu gostava de algum baile? Pode falar o nome dele? De um? Cara, eu gostava muito de samba. Agora, Samba? E se tivesse um evento fora de Teresópolis, você ia? Alguns. Então isso é pra gente. Tá? Isso é pra gente. No mesmo ímpeto que a gente fazia lá fora, nós temos que fazer mais pelo Senhor.
Vergonha isso, né? Não, mas isso aqui é bom, sabe por quê? Essa vergonha é boa, sabe por quê? A Bíblia diz em Ezequiel que a gente ia lembrar do nosso passado, nós íamos ter vergonha. Mas isso aqui eu estou trazendo um paralelismo para a gente ver que a gente não pode valorizar mais a vida que nós temos lá fora do que a vida que nós temos aqui dentro. Lembra como estava o tempo sábado? Oi? Lembra como estava o tempo sábado agora que passou? Aham. Eu falei com uma pessoa cristã que eu tinha saído de casa, que a gente tinha ido numa programação aqui, no evento que tem na casa dos irmãos. Maluco, saí de casa aquele tempo todo. Mas eu saí e foi benção. Aí. Foi. Não foi? Né? Nossa. Porque quando é para a igreja, a gente começa logo com vários obstáculos, várias dificuldades. Lembra de Gideão? Eu gosto muito dessa expressão de Gideão. Quando o anjo aparece para ele, pode falar assim, ó, vai nessa tua força. Aí no hebraico quer dizer assim, ó, da mesma forma que você faz para você, faz para mim também. Lembra de Judas? O perfume que a mulher entrega nos pés de Jesus vale 300. O perfume que a Maria entregou nos pés de Jesus valia 300. E quanto que ele vendeu Jesus? Por 30. 10 vezes a menos do perfume. Então, quando é pra gente, como é que eu posso pegar essa expressão aqui? Quando é pra gente colocar valor em algo material, a gente coloca, mas quando é pra Jesus é só 30. Eu gosto de mexer com a gente, assim, eu gosto de mexer. Sabe por quê? O perfume que você usa, a camisa que você usa, o tênis que você usa, você calça, ele tem um valor, né? Então eu não posso nunca, gente, deixar de honrar o altar de Deus. Porque lá fora eu não me esforço para gastar com as coisas do mundo. Esse é o pensamento que a gente poder guardar. Amar a Deus quer imputar força, tem que imputar força. Sabe por quê? Vai ter dias que você vai vir na igreja, gente, pega isso aqui, pelo amor de Deus, eu vou voltar aqui já. Nossa aula vai ser bem curta hoje, estou quase terminando, pega isso aqui. Dinheiro fala? Você falou que não. Dinheiro fala? Dinheiro não fala, dinheiro grita. Dinheiro berra. Sabe aquele dia que você chegou na igreja, momento do ofertório? Você já sentiu algo, você pensou assim, que a Bíblia diz, cada um oferta de acordo com o que Deus botou no teu coração. Que o Espírito botou no teu coração. É o que coloca, gente. Acho que tu colocou assim, ó, 50 reais. Você está amarrado, em nome de Jesus. Está repreendido. Em nome de Jesus. Tem uns que até que fecham o olho. Não é de Deus, não. Não é Deus, não, rapaz. É ele falando. É ele falando. Mas quando você lá de fora, você olhava no ingresso, você pagava. Você olhava no litrão, você pagava. Você olhava, tinha gente que gostava até de tirar nota, tomava uísque e tudo. Né? Não sei se era o teu caso, tá, Luiz? Não. Não. Mas tomava, entendeu? Então, o que a gente pode pensar nisso aqui, de Deuteronômio 6,5, a gente está descontraindo, mas é uma coisa muito séria. A Bíblia diz assim, ó, você não pode servir a dois senhores, porque o dinheiro fala, o dinheiro grita. E muitas das vezes, o dinheiro quer mandar na nossa vida. Porque é o dinheiro que fala para onde vai. E ainda pagava para os amigos quando os amigos não tinham dinheiro Sim. para pagar, porque tu não queria ir sozinho, aí tu pagava para o amigo para levar ele. Isso aí. Acabou o dinheiro, acabou o amigo. E detalhe, o dinheiro muitas vezes quer mandar na gente. Porque ele fala para onde ele vai. Ó, eu não vou para o altar da igreja, mas eu quero ir para o McDonald's. Eu não vou para o altar da igreja, mas eu quero ir para a comida japonesa. Eu não vou para o altar da igreja, mas eu quero ir para a pizzaria. Tá? Então, muitas das vezes, o dinheiro manda na gente e nós não podemos servir a dois senhores. Amém? Marcos 12:30. Marcos 12:30. Marcos 12, versículo de número 30. Amém? Amém. Diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Gente, eu amo essa expressão aqui, forças. Porque vai ter domingo que o tempo vai estar chuvoso.
frio, e você vai ter que ter força para largar a TV, para largar o sofá, para largar a cama e vir para a casa do Senhor. Isso implica força. Porque na segunda-feira o tempo pode estar a mesma coisa, pode estar pior. Para você não perder seu dia de emprego, você vai para o trabalho. Para não perder o seu bônus passagem, não sei se existe ainda isso, auxílio passagem. Tem empresa que fornece passagem, fornece auxílio, cesta básica, auxílio, enfim. Para você não perder esse benefício, você vai. Né? E para Deus você não pode medir forças. Amém? Amém. 2.3. A alma. A alma do latim, anima, princípio de vida, entidade a quem se atribuem, por necessidade de um princípio de unificação, as características essenciais à vida e ao pensamento. Quanto à alma, o termo primário dos hebreus era nefesh, que ocorre 755 vezes no Antigo Testamento. Mas, frequentemente, essas expressões assim, de números, vocês podem sublinhar, tá? Vai que cai na prova, vai que. Estou dando uma ajuda a vocês aqui. Sublinha essas expressões aí, quantas vezes que aparecem, enfim, tá, né? Mas, frequentemente, esse termo abrangente significa meramente vida, próprio eu, pessoa. Vamos ler Josué, capítulo 2, versículo 13. Josué, capítulo 2, versículo de número 13. Vamos ler Josué capítulo 2, versículo 12 e 13, que escrito está: Agora, pois, jurai-me, vós, peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis de beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Apostila. Quando usado nesse sentido amplo, nefesh, descreve o que somos, almas, pessoas. Às vezes, nefesh podia significar a vontade, o desejo, tá? De uma pessoa. Vamos ler Deuteronômio 21, 14. Deuteronômio 21, 14. Lembrando que o contexto aqui é falando sobre alma, pessoa, vontade, desejo, tá, gente? Deuteronômio 21, 14 diz assim, ó: E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. Tá? Olha para cá. Pegando essa expressão aqui, lembrando que Deus nunca foi a favor de divórcio. Tá? Pegando essa expressão aqui, se faz uso da lei aqui, porque o povo quebrou o princípio. Né?
Para você ver lá na frente, no Novo Testamento, vão perguntar, mestre, é lícito abandonar sua esposa, dar carta de divórcio para ela? Mas Moisés nos orientou que sim. Jesus responde, Moisés orientou que sim, mas não é isso desde o princípio. Tá? Ou seja, só foi jus da lei por causa de quebra de princípio. Porque se guarda princípio, não precisa guardar lei. Se quebra princípio, se faz uso da lei. Tá? Uma observação aqui, nós, nesses últimos tempos do fim, últimos instantes da igreja sobre a face da terra, a gente precisa pedir, de certa forma, alguns dons para Deus, mas de suma importância, pedir o dom de discernimento de espírito e também domínio próprio. Tá? Por quê? Porque você vai ver quando Caim está com desejo, vontade de matar Abel, qual é a expressão que Deus diz para ele? Ó, o pecado já está na tua porta. Cabe você dominá-lo. Tá? Então nós precisamos, nessa hora do fim, ter domínio próprio. Tá? O que é domínio próprio? É eu dominar a minha vontade. É eu dominar aquilo que eu quero, dominar meu desejo. Porque tem gente que gosta de falar. Sim ou não? Aí chega fica na vontade de falar, sabe? Domínio próprio. Quando a pessoa não se domina, ela chega assim, Genesi, quero te contar algo. Não é fofoca. Sabe o que é, né? Mas vamos lá. Voltando para o apostilo. Ocasionalmente, porém, destaca aquele elemento nos seres humanos que possuem vários apetites. 2 pontos. A fome física, Deuteronômio 12, 20. Fome física, Deuteronômio 12, 20. Deuteronômio 12, 20. Acharam? Amém. Diz assim. Deuteronômio 12, 20. Ó, diz assim, ó. Quando o Senhor, teu Deus, dilatar os teus termos, como te disse, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo o desejo da tua alma comerás. Prossigamos aqui. O impulso sexual. Vamos ler. Jeremias 2, 24. Vou fazer a leitura dessa aqui. Jeremias 2, 24. Jeremias, capítulo 2, versículo de número 24. Diz assim, ó. Eu não sei como é que está na sua tradução. Eu vou ler em 2 traduções aqui. Está bem na aqui também? 2, 24. Jeremias, capítulo 2, versículo 24. Na NVI diz assim, ó. Como uma jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão a que está no meio do cio. Eu acho interessante essa analogia, né, que Deus vai usar, usando a boca de Jeremias, para falar sobre o impulso sexual. Tá? Lembrando que o seu impulso sexual, gente, é somente para o seu cônjuge. Tá? Deixa eu ler um texto com vocês aqui. Abre, por favor, em Mateus 5. Eu não sei
como é que está na sua tradução. Nos traduções, gente, quer ver? Olha, rapidinho que você lê aqui, Mateus, ó. Vou ler nessa tradução aqui, olha o que diz. 2,24 de Jeremias. Você vê que a leitura da NVI foi uma leitura bem direta e de fácil entendimento, tá? Vou ler aqui nessa Almeida aqui, diz assim, ó. Olha como é que muda, ó. Jumenta montês, acostumada ao deserto, e que conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. Sorve o vento. Quem impediria o seu encontro? Todos os que buscarem não se cansarão. No mês dela a acharão. Não mudou muita coisa no entendimento? A suma desse texto aqui está dizendo que, da jumenta, é uma analogia da jumenta, está dizendo que quem quiser ir ao encontro da jumenta não vai se cansar de procurar, porque ela que vai ao encontro, ela que vai se oferecer. Está dando para entender? Aí quando a gente pega Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, 28. Olha o que diz. Mateus capítulo 5. Olha Jesus dizendo. Acharam? Amém. Jesus, porém, disse: qualquer que atentar, olhar para uma mulher para a cobiçar, já em teu coração cometeu o quê? Escrevam aí, por favor. Amém? Isso aqui é de suma importância, tá? Para a gente poder levar para a vida. Para a gente ser capaz de escrever, Felipe também. E vai levar para a vida, tá? Mateus capítulo 5, 28 diz que primeiro o adultério começa no olhar, na cobiça, na mente e no coração. Porque o que Jesus está querendo dizer é que se alguém atentar para uma mulher e desejá-la,
na mente, já cometeu adultério com ela.